Olá, meu irmão, bom dia. Bom dia para minha irmã que está participando aí também. Bom dia para vocês que eu chamo de família espiritual. Que alegria podermos estudar a palavra do Senhor juntos aqui todos os dias. Nós precisamos agradecer a Deus pela tecnologia, porque ela favorece muitas coisas boas e nós precisamos usá-la de forma correta. E essa é uma maneira de você usá-la de maneira correta. Aproveita e se inscreva nesse canal. Curta, comente, compartilhe. Quando você faz isso, o YouTube ele entende que esse conteúdo é relevante e ele entrega para muitas outras pessoas. Imagina quantas pessoas podem ser abençoadas com o estudo que está sendo oferecido aqui todos os dias. Hoje eu quero ler Atos capítulo 2, verso 37. O texto diz assim: ouvindo isso, eles ficaram profundamente comovidos. Nós ainda estamos dentro da pregação do apóstolo Pedro, aqui já no finalzinho da mensagem, e o texto diz que quando a multidão ouviu tudo o que ele falou, a multidão ficou profundamente comovida. Agora repare que o apóstolo Pedro não tinha ali uma apresentação de PowerPoint, ele não tinha um telão de LED para ajudar ele não usava um microfone sem fio, ele não tinha um pad, um teclado fazendo uma trilha sonora, ele não tinha nada disso. Mas 3.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças, se renderam a Jesus. Sabe por quê? Porque ele tinha algo que nenhum recurso humano pode substituir, que é a presença do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus está aí dentro do seu coração. Você também pode ser alguém que não tenha um telão de LED. Não tem agora aí onde você trabalha uma apresentação de PowerPoint, um microfone sem fio e ninguém fazendo um pad para você testemunhar, mas você tem a mesma coisa que o apóstolo Paulo tinha, o Espírito Santo de Deus. E quando o Espírito Santo de Deus fala, sabe, a multidão ficou comovida. Quando o Espírito Santo de Deus fala, o seu chefe fica comovido, os seus colegas de trabalho ficam quebrantados, aquelas pessoas que você nem conhecia, elas se entregam a Jesus porque é o Espírito Santo falando. E você que está começando agora, então, a pregar, porque é isso que o texto de Atos nos leva a fazer, a testemunhar, a pregar. Você que começou então a pregar, a testemunhar, eu quero te dizer algumas coisas. E a primeira, a sua pregação não pode ser apenas para atingir a mente dos seus ouvintes, mas a sua pregação tem que ser para transformar vidas. Pedro, ele expôs sim uma teologia, uma verdade, mas através do Espírito Santo aquilo transformou a vida das pessoas. Você não pode expor o texto sem o Espírito Santo. Você não pode pregar sem antes buscar uma vida de oração. Sabe, a sua ministração, a sua exposição, o teu testemunho, a tua pregação, ela tem que ser acompanhada da presença de Deus e da ação do Espírito Santo, porque o propósito, o objetivo não é impressionar ninguém. Não é transmitir conhecimento, é transformar vidas. A segunda coisa que você que está pregando e testemunhando precisa saber é que só o Espírito Santo de Deus convence. Nós podemos falar, nós podemos argumentar, nós podemos organizar nossa fala, mas quem convence é o Espírito Santo de Deus. Não é minha responsabilidade te convencer. Eu preciso orar, jejuar, buscar Deus, mas quem convence você é o Espírito Santo de Deus. Você entrega a palavra e você confia que Deus faz ou fará aquilo que você não pode fazer. A terceira coisa é que quando o Espírito Santo toca alguém, ele leva essa pessoa a viver uma profunda mudança e transformação. E esse é o nosso objetivo final. Não é transmitir um conteúdo, não é fazer com que a outra pessoa apenas conheça ou saiba de cor, não. O nosso objetivo é ver essa pessoa quebrantada e transformada. A quarta coisa que você precisa saber é que nós entregamos palavras, mas o Espírito Santo de Deus se entrega transformação. A palavra de Deus não volta vazia, ela cumpre o propósito dela. Às vezes não vai ser na hora, às vezes não vai ser como você queria, mas aquela palavra vai permanecer como uma semente e ela vai crescer dentro daquela vida. E aquela palavra vai ficar ali. E ele vai ficar, sabe, relembrando, remoendo aquela palavra até que aquela palavra alcance o coração ou encontre uma brecha e transforme aquela vida. Não é porque você não viu que você não verá. Não é porque você não viu que não acontecerá. Alguns plantam, outros vão lá regar e outros vão colher. Então você precisa saber que hoje o que você tem que fazer é entregar a palavra, é testemunhar. E pode ser que amanhã
pode ser que daqui um mês, um ano, 10 anos, essa vida seja alcançada, mas você que entregou a palavra, você fez parte da transformação dessa vida. E eu quero orar por todas as pessoas que você já testemunhou, por todas as sementes que você já entregou, para que no tempo certo elas possam florescer e que Deus nos dê o privilégio de poder conhecer essas pessoas, de poder, saber daquilo que o Senhor está fazendo na vida delas. Pai, eu quero orar por cada pessoa que um dia nós evangelizamos, por cada pessoa que recebeu a Tua palavra, que recebeu uma semente do Senhor. Eu quero orar por essas pessoas, ó Pai, que no Teu tempo, na Tua hora, do Teu jeito, essas vidas sejam alcançadas. E se o Senhor quiser, nos dá o privilégio de saber daquilo que o Senhor fez, porque isso enche o nosso coração de alegria. Se o Senhor quiser, se essa for a Sua vontade, Pai, nos dá o privilégio de ver essas vidas transformadas. Agora, se não for, que toda honra, toda glória sejam dadas ao Senhor e que lá no céu nós possamos nos encontrar com essas pessoas. Mas, Pai, que a Tua palavra não volte vazia, transforme a vida de todos eles para a honra e a glória do Teu nome. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Quem está conosco aqui desde o capítulo 1, versículo 1, está percebendo que Atos está nos levando para a missão. E eu estou muito feliz de ver que você está aqui comigo até hoje. E eu vou ficar mais feliz ainda de saber que você já começou a testemunhar. Depois compartilha comigo o seu testemunho. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até amanhã.